Mas sendo bem sincero com vocês, tá? Você pode confiar em Deus, você pode confiar, acreditar em Deus e na sua família, mas todo o resto... Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui, dando início ao nosso aulão 019, né? Um aulão muito especial. Estamos aqui com o delegado Emanuel, ao vivo com a gente. Fala, delegado, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Um prazer estar auxiliando você nessa aula, ensinando técnicas, golpes, quais os golpes mais recorrentes no pós-pandemia. Vamos ter muito conteúdo bom hoje. Excelente. Tem várias perguntas, tá? Eu acho que aqui, durante os aulões, né? Estamos no aulão 019, 19 semanas, toda quinta-feira tem aulão aqui no canal. A gente aprendeu várias técnicas de investigação, ferramentas, como investigar, né, golpes, coisas na internet. Eu acho que todo mundo aqui quer entender também um pouco dos principais golpes e crimes, né, que chegam na delegacia, conhecer também técnicas, ferramentas que se usa e como que a gente também pode contribuir, se pode, né, com a segurança pública, com o boletim de ocorrência, no inquérito, enfim. Acho que vai ser uma conversa muito legal aí. Com certeza, Bruno. A gente estava conversando isso antes, né? E tem que trazer para vocês, o conhecimento pelo conhecimento não tem valor nenhum. A gente estudar as técnicas que o Bruno passa para a gente, de OSINT, de Google Hacking, para ficar provando, por exemplo, que você é bom, que você consegue chegar num cara, que você consegue invadir um site ou derrubar um site, tem valor. Mas é muito melhor você utilizar isso daí, ganhando dinheiro, auxiliando o próximo, e a gente vai falar aqui exatamente isso hoje, que é possível usar as técnicas do Bruno, de OSINT, por exemplo, de ferramentas que ele passa nos cursos, para você auxiliar a segurança pública, para você auxiliar empresas particulares, empresas privadas, ganhando dinheiro e ganhando, após a pandemia, um dinheiro alto com isso. Excelente. Até a gente comentou antes, né, que eu que vim muito da parte do hacking, né? Até comentei, era conhecimento por conhecimento muitas vezes, né? A competição que a gente tinha ali e o impacto do conhecimento também era restrito a um campo técnico, né? Eu e o software, ou eu e outra pessoa que entendia o software também, né? A tecnologia por si só. Quando eu comecei a atuar na parte de investigação, com mais incidentes assim, do mundo, vamos falar assim, mundo real, né? De operação tática do dia a dia, é muito mais perceptível o impacto desse conhecimento na vida das pessoas, né? Em cima de um golpe, trabalho policial, investigação criminal. Então é uma coisa muito interessante aí de se entender. E até você já começou falando o termo, né, pós-pandemia. Para dar um contexto geral aqui na live, e a gente vê muito presente isso, né? Até nas próprias matérias, delegado, que você tem no jornal, que eu acompanho no seu Instagram ali, que você sempre frisa essa questão do pós-pandemia, né? Ó, pós-pandemia. Porque realmente teve, a nível de golpes e crimes na internet, teve realmente assim, ó, cara, pós-pandemia, explodiu. Teve esse destaque, assim? Com certeza, Bruno. É paradigmático, assim. 2019 mudou o modo de investigar e mudou o modo de abordagem dos criminosos. Quem caiu aí? Fui eu? Tô ao vivo, hein? Tá ligado? Acho que não sei se travou pra mim ou travou pra você aí, tá? Eu acho que eu tô conectado. Travou? Eles que envolviam principalmente falsificações de papel. Voltou? Voltou. Ó, você falou pandemia e travou. Em 2019, a gente teve um marco. Por quê? Antes de 2019, a gente tinha golpes. Os golpes eles eram mais relacionados à fraude documental. A gente tinha uma situação também de impersonation, das pessoas se fazerem passar por outras, mas no pós-pandemia isso mudou drasticamente. Eu trago aqui 2 exemplos de figuras históricas que existiram realmente, que aplicavam golpes, e a gente vai ver como que era o modus operandi, ou seja, como que os criminosos agiam com estelionato antes de 2019. O primeiro, Bruno, a gente pode pesquisar aí na internet, pode pesquisar o nome da pessoa, é Vitor Lustin. O Vitor Lustin, ele era um europeu, e em 1910 ele aplicava diversos golpes em Paris. Ele aplicou 2 golpes, Bruno, e o primeiro golpe, ele fez o quê? Ele falsificou crachás do governo francês e estava faltando material que era o ferro em Paris. E ele chamou os maiores sucateiros de Paris e vendeu a Torre Eiffel para esses empresários. Ele usou engenharia social, falsificação de documentos,
e conseguiu um dinheiro alto com isso. Ele teve que fugir até depois para os Estados Unidos, tem uma história que ele foi virar aí contador de mafiosos. Esse é o primeiro golpe dele usando técnicas do engenharia social. Delegado, é legal esse ponto que você comentou, porque quando a gente fala de engenharia social, muitas pessoas falam, né, mas ninguém vai acreditar numa estratégia dessa, num site desse, num e-mail desse. Gente, um cara revendeu a Torre Eiffel. As pessoas não têm ideia A gente pensa assim, né? Não, mas isso daí é uma loucura hoje em dia. Mas a gente tem notícias de pessoas que, por exemplo, tentaram comprar órgãos, bens públicos, por exemplo, ao Cristo Redentor. Daí você fala assim, porra, mas também é inverossímil. Ah, mas a pessoa tenta vender, por exemplo, um terreno público. Não pode também. Ou seja, o modus operandi é o mesmo do cara lá de 1910, Bruno, para tentar enganar. E uma outra pessoa que a gente cita muito assim, que aplicava golpes com engenharia social, ou seja, essa técnica de persuasão para tentar obter uma ação positiva ou negativa da vítima, é o Frank Abagnale Jr., americano. Ele é bem conhecido, tem até um filme dele lá, o Catch Me If You Can, do Leonardo DiCaprio, e ele, usando técnicas de engenharia social, ele conseguiu ludibriar centenas de pessoas. Ele foi piloto de avião, ele foi médico, ele foi advogado, ele deu aula de sociologia numa faculdade sem ser professor, ou seja, tudo usando técnicas de engenharia social. E o que a gente pode levar disso? Não existia computador? Olha, antes de 2019 existia computador, existia alguns golpes básicos usando engenharia social com internet, mas era muito mais um golpe físico, em que precisava da vítima pessoalmente, golpe do bilhete premiado, alguns golpes assim que você precisava da vítima em loco, e os golpes eram mais articulados com relação à fraude documental. O próprio Frank Abagnale Jr., ele falsificava, por exemplo, o travel checks da companhia aérea e ganhava como se fosse piloto. O que aconteceu, né, em 2019? Em 2019, a gente sabe que as pessoas acabaram ficando mais em suas residências. Eu gosto de elencar aqui, eu anoto geralmente 5 aspectos que fizeram com que os crimes digitais aumentassem muito no pós-pandemia. A gente pode discordar ou não, mas vamos anotar e vamos ver o que vocês acham. 1. As pessoas, elas não têm educação digital. Ou seja, os usuários não sabem como é que funcionam os apps que elas mexem, não sabem o que é uma dupla autenticação para conseguir se proteger, por exemplo. E só não sabem como foram forçadas a usar, né? Porque digitalizou, né? A gente está vivendo aí uma inclusão digital forçada. Esse eu acho que é um termo perfeito em 2019. Não tem educação digital, as pessoas, elas acreditam nas seguranças dos apps. Se a pessoa está usando um app, não vou fazer merchan, mas de conversa entre pessoas, elas acreditam que aquele app é totalmente seguro. Imagina que alguém vai se fazer passar por minha filha, por exemplo, e vai mandar mensagem para mim para pedir um dinheiro, por exemplo, para o consultório odontológico dela, que é um golpe que acontece muito, o golpe da foto. Esse dia eu até postei um vídeo aqui no canal, delegado, que é um vídeo que foi esse barulho ali, que foi o WhatsApp, né? O dono do Zap, o pessoal live deve saber aqui. Mas eu fiz um cenário assim, né? O aplicativo de comunicação mais usado no Brasil hoje. Inclusive que segredos a nível comerciais, privados, compartilham pessoais também. E as pessoas acreditam nisso. Eu botei um print de um número dando: "Oi, Bruno, tudo bem? Meu número novo. Bruno, como você tá?" Assume já que é o Bruno, sabe? Exatamente. Então não existe uma... A gente acredita na pessoa que está do outro lado e que é seu filho. Eu falo muito isso nas palestras. Você não sai na rua mostrando o teu RG, teu CPF, seus dados bancários para qualquer um. Em que pese algumas pessoas façam isso, né, Bruno? Mas na internet é a mesma coisa. Você não sai digitando sua senha, usando senhas fracas, mas isso acontece muito na pandemia. Aquele ditado que você fala, Bruno, é muito interessante dos hackers, que as falhas ou as maiores falhas não estão nos dispositivos. Os dispositivos são até seguros. As maiores falhas estão nos usuários. Infelizmente, é assim que a gente tem que tratar quando a gente está trabalhando com tecnologia. Eu que trabalho muito com a parte de teste de invasão, né? De pentest. Acontece muito a gente não encontrar uma falha na parte de segurança de tecnologia, né? O software ser seguro. A gente pensa hoje a nível Facebook, a nível Instagram. Tem uma boa segurança da parte de tecnologia, né? O código, a proteção. Você não consegue mais quebrar a senha como antigamente, que antigamente a gente fazia ataques, tentativas de quebra ali de forma acelerada, né? Hoje tem bloqueios, tem tudo, mas todo dia milhares de contas do Instagram são hackeadas. Acho que na próxima delegacia deve chegar bastante conta do Instagram hackeada, né? Milhões, é um dos golpes que a gente vai analisar depois. É isso que eu ia falar para vocês. Se a gente tivesse estatisticamente, eu acredito que os golpes por força bruta devem ser muito menores
que os golpes por engenharia social. Nossa, caiu muito, né? A gente teve na parte de segurança vários mecanismos, né, para bloquear ali a força bruta. Mas mesmo assim, milhares de contas do Instagram, por exemplo, são hackeadas não pela força bruta, engenharia social. A pessoa. Então a gente começa a fazer um panorama, assim, antes da pandemia, golpes que eram pessoais, e assim, o que dava dinheiro antes da pandemia, assim, os crimes que mais geravam comoção social eram sequestro, empresários grandes foram sequestrados em 2000, em 90, só que esse panorama mudou. Por quê? A gente fala que, até alguns anos atrás, Bruno, um celular, ele valia muito há 10 anos atrás. Os Apples iam sendo criados, o aparelho em si valia muito. Hoje, o que os criminosos fazem? Eles têm acesso ao aparelho para obter informação de dentro do aparelho. Legal, boa. O que vale Nossa, você... Adorei essa analogia. Adorei. O que vale é você fazer um Pix. O Pix que você vai conseguir não é mais o valor do hardware, no caso, né? É o que está ali dentro. O hardware não vale nada. O que vale é a informação dentro. Ou seja, o mundo e o maior ativo financeiro do mundo hoje é a informação. Você consegue ter informação, você tem poder. Você consegue determinar como as pessoas vão agir, como elas não vão agir, e tomar as medidas políticas, de polícia, com base em dados e informação. É por isso que o mundo hoje é um mundo tecnológico com base em informação, né? Em dados. Excelente. Então, Você passou 5 pontos aí? Que eu comecei a conversar aqui? As pessoas acreditam na segurança dos apps, não tem educação digital, a pandemia aumentou a utilização dessas pessoas nos apps, a engenharia social, e o último caso no Brasil era a questão da legislação. Realmente, a legislação não estava apropriada para uma situação em que os golpes fossem cometidos pela internet. Um golpe do bilhete premiado lá, que o estelionatário aborda a vítima, a senhorinha, tinha a pena de 1 a 5 anos, da mesma forma que um ataque contra um banco, por exemplo, de ransomware, por exemplo, que criptografasse as contas daquela instituição e pedisse um ataque, e pedisse dinheiro em cripto, por exemplo. A pena era a mesma, era um absurdo uma situação dessa. A gente teve uma mudança legislativa posterior, mas ainda assim a pena é baixa, e sim. A gente tá aos pouquinhos tentando entender como que funcionam essas questões de legislação. Até quando a gente fala de fontes abertas, de OSINT, por exemplo, você tem um exemplo muito interessante em captar um dado, por exemplo, de fonte aberta e depois a pessoa tentar processar você, dizendo que aquela fonte não era aberta, por exemplo. Exato. Está discutindo, se você quiser falar para os alunos, é interessante. Porque tem existe hoje, né, pessoal, a gente trabalha muito no canal, aqui nos conteúdos fontes abertas, né? E acontece muito no Brasil hoje, né? Inclusive, acontece muito processos aí, né? Que a gente tem que ser didático para explicar o que é uma fonte aberta e o que não é fonte aberta, né? O que é considerado e o que não é considerado. Porque a ideia de fonte aberta é muito assim, vamos para dar uma analogia, né? O jornal, a TV, um rádio. Coisa que é uma informação aberta, né? Que está acessível a todos, então todos conseguem acessar. Mas um vazamento no Google. É uma fonte aberta? Não é? Acontece muitas vezes de vir essa discussão, né? Do que é uma fonte aberta, o que não é. Acontece bastante mesmo. Tem processos aí sobre isso. E pegando essa linha, assim, delegado, eu acho que aqui, até antes de começar a falar dos crimes em si, tá? Uma curiosidade, assim, que eu acho que o pessoal do chat também deve ter essa curiosidade aí, que aqui nos aulões a gente ensina muito, né? Técnicas de investigação, inclusive de OSINT, fontes abertas e tal, ferramentas também. Na delegacia, no trabalho de vocês aí, né? Você que acompanha o conteúdo, assim, ela são as mesmas técnicas que são utilizadas, ferramentas, alguma técnica, ferramenta aqui da aula, dos conteúdos, vocês implementaram e utilizam no dia a dia na delegacia? Como que é essa parada, assim? Ou uma coisa que a gente não sabe, por exemplo, o que a gente faz aqui para investigação não é nem um pouco próximo ao que vocês estudam aí, é uma outra parada. Tem alguma... Quando a gente entra na escola da polícia, a gente tem noções básicas de fontes abertas e entende os nossos sistemas que seriam ditas as fontes fechadas, né, de sistemas fechados. Mas eu posso dizer com certeza absoluta, a gente, assim, vários policiais que estão assistindo aqui, colegas meus, fazem cursos para se aprimorar. Por exemplo, o curso de Google Hacking. É um curso que você passa e a gente não tem isso na academia policial.
A gente não tem esse curso. Com a profundidade, usando os dorks, com certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta que não. Esse conhecimento que você passa é interessante, porque assim, a gente pode utilizar esse conhecimento, por exemplo, no poder público, eu como policial, se alguém aqui acha interessante ser policial, qualquer graduação no Brasil inteiro você pode ser investigador, você pode ter esse conhecimento e ajudar uma investigação de uma equipe minha, por exemplo. Se você é policial militar, você usa isso. Se você é policial militar do exército, você utiliza isso também em inteligência. Se você trabalha numa grande empresa, num setor de segurança, você vai usar isso. E o que eu vejo, Bruno, que é um nicho que não é explorado ainda no Brasil, é auxiliar advogados com esses dados nas investigações. A gente teve lá em 2022, a gente coloca na internet dados, a gente teve mais de 1.800.000 casos de estelionatos no Brasil. 1.800.000 casos de estelionatos. Isso daí são dados registrados, porque a gente tem uma cifra negra, pessoas que foram vítimas e não registraram. Sim. Você que está no vídeo e tem essas técnicas, sabe mexer com o Cint, sabe mexer com o Google Hacking, tem algumas ferramentas aí que são discutíveis no âmbito jurídico, mas no âmbito de inteligência, por exemplo, o MySpy, você pode usar isso, superdanear, por exemplo, um escritório de advocacia, e auxiliar aí o delegado de polícia, ou auxiliar o advogado num caminho para conseguir encontrar um autor de um fato, de um golpe do OLX, do Mercado Livre, que a gente vai ver depois, com certeza. Excelente. E é uma coisa que o pessoal muitas vezes não... Eles aprendem aqui na live, no conteúdo, uma técnica, um treinamento, eu percebo muito isso, que eles pensam assim, tá, mas eu aprendi a investigar algumas técnicas, mas será mesmo que a polícia, que o advogado precisa disso? Será mesmo que eu posso ajudar? Eu posso contribuir porque eu não sou policial, eu não sou advogado. Eu consigo realmente contribuir, entregar inteligência? Se eu chegar na polícia hoje com um caso, né, onde eu contribuo com alguém, e o boletim de ocorrência, o inquérito, a notícia crime tem mais informações. Uhum. Ajuda hoje na delegacia ou é uma coisa assim, não precisava? Ou é interpretado isso? Com certeza, Bruno. Tem o juridiquês é meio chato, né? Mas tem um termo bem moderno de processo penal que chama defesa ativa. Ou seja, a defesa também pode correr atrás de prova, até para absolver a pessoa às vezes. Às vezes o advogado procura você para mostrar que o cliente não é autor daquele fato. Você, com técnicas de OSINT, de Google Hack, você consegue às vezes provar que o cara não é autor do fato. Que ele estava no outro local, buscando uma câmera, por exemplo, no estacionamento, que você consegue ter acesso. Ou seja, é um filão que as pessoas não estão explorando. E é possível sim, e o ordenamento jurídico, inclusive, estimula que o advogado busque provas legais, e um conhecimento técnico pode levar aí a um ganho muito grande para a defesa, consequentemente para a pessoa que é contratada por uma banca de um escritório de advocacia. Excelente, feliz aí. É legal que o curso Google Hack o pessoal assiste lá. Google Hack. Eu lembro uma vez, tá ligado, que um aluno mandou mensagem pra mim, uma coisa que até ele falou que a parte do Google Hacking que ajudou ele muito no curso é que, ele comentou que a parte de fotografia, acho que era de OSINT ou Google Hacking, que não era tão atualizado a base de fotos do estado. Então ele utilizava fontes abertas, né, para buscar imagens mais atualizadas de uma pessoa, né? Alguns sistemas da polícia, você vai buscar uma placa, daí você coloca lá A, B. Alguns sistemas não preenchem, por exemplo, qual pode ser as outras combinações. Você, com técnicas de Google Hacking, de OSINT, você pode buscar isso, por exemplo. Os criminosos, eles vão se reinventando, né, Bruno? Sim, sim. Depois da pandemia, eles fazem ataques com força bruta, mas eles usam, por exemplo, phishing. A gente vai falar depois de phishing, phishing, tudo que existe de ataque. E, da mesma forma que a gente pode usar a internet, os criminosos também usam. A gente gosta de falar que os criminosos usam, por exemplo, o Google Trends. Eles vão pegar uma mensagem ou um tópico interessantíssimo que está no momento, por exemplo, agora, alguém falando de necrofilia, e vai mandar um link para sua família, para sua avó, por exemplo, fingindo que é uma notícia do UOL. Você vai clicar, vai ser vítima do golpe, o criminoso vai achar que tá imune, ou está usando uma VPN, acha que ninguém vai conseguir localizar ele. Mas você, com as técnicas certas, consegue inclusive localizar o cara. VPN não afasta a geolocalização, por exemplo. Exato. Não, boa. Então, legal, a gente pode começar agora um pouquinho a conversar, né, pra gente discutir algumas técnicas assim tal, prevenções e técnicas de combate também, de investigação. Tá. A gente pode agora pegar, talvez,
Comentar, eu queria saber de você alguns golpes que a gente fala assim, ó, esse hoje lidera. Então vamos fazer assim, eu vou falar o golpe, explico mais ou menos como é que é o golpe, e daí você joga pro pessoal que tá assistindo, tá, como é que eu consigo chegar no cara? Ah, pode ser. Como é que eu consigo chegar no advogado? Como é que eu consigo ajudar o delegado? Ou se eu sou um investigador, como é que eu chego? Excelente, pode ser. Bruno, um golpe que aumentou muito na pandemia, por todos aqueles fatores que a gente falou, eu anotei aqui, é o golpe de compra e venda na internet. Compra e venda de produtos. O que os criminosos fazem, gente? Eles vão pegar, vão ver que você, por exemplo, tá ou vendendo um produto, vão ver o seu link lá no Mercado Livre, na LX. O que eles podem fazer? Eles podem entrar em contato com você, geralmente eles fazem isso, dizendo que querem o produto, eles vão achar o teu e-mail, usando até uma técnica de Google Hacking, vão achar o teu e-mail e vão forjar um e-mail, por exemplo, daquela plataforma dizendo que o dinheiro foi transferido. A pessoa vai entregar o produto para um motoboy, para um Uber, vai entregar o produto, vai perder o carro, vai perder o produto e vai fazer o boletim de ocorrência com essa situação. Fiz uma transação, a pessoa acredita que está falando com alguém da plataforma, lá com um comprador, só que ela recebeu um e-mail falso. Esse é um dos golpes que mais acontece no pós-pandemia. É simples, mas todo dia a gente tem muitas vítimas. Então primeiro assim, tá, pessoal? Vamos começar pela parte de... Quando você fala muitas vítimas, tá ligado? É bastante gente mesmo, né? É muita gente mesmo. Você sabe disso, né? Até o MySpy é usado para pegar esses caras, né? Já falei aqui. Vou comentar aqui. Então, assim, gente, o que você... Num golpe assim, né? Que é aquele famoso golpe... Inclusive, quando eu tava no Brasil, ano passado, aconteceu comigo. Eu publiquei alguns equipamentos para vender e é interessante, cara, como que mesmo... Vou dar um exemplo. Eu, tá? Que trabalho com investigação, com internet, sou uma pessoa desconfiada, sei técnicas, ferramentas. Quando alguém me contactou, querendo vender algo, querendo comprar algo que eu queria vender, eu falo pra vocês, tá? A gente não pensa naquela hora, vou filtrar um golpe, não. Conecta muito com... Eu quero vender, o cara me contactou. Então, Bruno, posso pagar pelo Mercado Pago? Eu falei, eu até pesquisar, receber pelo Mercado Pago. Por que é pagar diferente? Na hora que deu... Mas no momento, pra mim, eu falo pra vocês, tá? Na hora que eu fui fazer ali Até uma vez, tá? Eu sofri um... É legal a gente entender isso, né, pessoal? Porque isso é efetividade da engenharia social, né? Uma vez eu sofri um ataque direcionado, eu tava no Brasil, ia voltar pra Coreia, e alguém sabia disso, tá? Não sei, não faço ideia quem foi. Eu não cheguei aí, ou talvez sei. Mandou um e-mail pra mim, se passando pela companhia aérea que eu ia viajar, pedindo meu passaporte pra atualizar a passagem. O modus operandi é sempre igual, né? É alguém se fazendo passar, mandando um e-mail falso, ou mandando um link que pode ser um phishing, ou pode ser um smishing. Agora, vocês vão lembrar, pessoal, estava vindo muita mensagem de SMS oferecendo emprego aqui no Brasil, Bruno, para trabalhar 4 horas, 5 horas por dia, ganhando 10 mil reais, por exemplo. É uma técnica de smishing, que usa SMS, e tentar captar dados das pessoas. Isso daí pode ser para compra e venda também. Pode ser tanto comprador quanto vendedor, e chega na delegacia direto esses casos. Os advogados não sabem o que fazer, e no interior do estado vai muita gente também sendo vítima desses casos. É um nicho interessante. Então, nesse caso, você trouxe pra gente aí, né, da compra do e-mail. Olha, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui, tá? Se a gente fosse evitar um tipo desse golpe, receber um e-mail. Primeira coisa que você faria, né, o pessoal da live aí, acho que quem participou do aulão, 17, acho que foi, a gente falou sobre como investigar e-mails, né? Como ler o cabeçalho de e-mail para identificar um spoofing, para identificar se o e-mail foi assinado ou não foi pelo servidor, para identificar SPF, DKIM, DMARC, remetente, de onde que vem o conteúdo. Então, acho que o primeiro passo, tá, de conhecimento técnico que poderia contribuir, né? Para você saber, isso aqui é do Mercado Livre ou não é, isso aqui é da plataforma, não é investigar o e-mail, né? Investigar o e-mail. Sobre o e-mail. Tirando que o e-mail que vai ser encaminhado é um e-mail totalmente diferente do e-mail que normalmente eles mandam, né? As pessoas não se atentam, né? Simplesmente pelo nome do e-mail. Então, o primeiro passo seria... Não, mas acontece muitas vezes o spoofing do e-mail ser igual, sabia? Sim. Esse dia eu mostrei para os alunos uma plataforma aqui, que ele o e-mail era igual, né? A ferramenta. É o Set Toolkit? Não é o Set... Não.
era essa plataforma aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para eles até. Porque com esse tipo de e-mail aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Essa ferramenta aqui, doutor, o MK Mailer, essa ferramenta ela ilustra, tá, a técnica de spoofing de e-mail. Que, por exemplo, é basicamente quando você consegue, né, enviar, por exemplo, vou enviar aqui do... vou botar aqui, ó. Delegacia do Brasil, tá? Boa. Vai ser delegacia do Brasil @policia.com.br. Sei lá, policiabr.com. Só um exemplo, tá? Eu poderia escolher o domínio que fosse aqui, né? @Mercado Livre, o meu e-mail, FBI, o que eu quisesse fazer aqui, e eu vou enviar lá pro meu e-mail, pro bruno@brunofraga.com. O título vai ser notificação de citação, ou o que eu quiser, tá? Posso botar um arquivo e posso escrever: olá, você está sendo notificado. Aí o cara vem aqui, fala que não é... Esse site, tá? Ele só simula... O que é isso aqui, meu Deus do céu? É um captcha estranho esse, hein? É para encontrar o urso virado. Acho que é esse aqui. Ó, todos estão virados para... esse aqui tá virado ao contrário. Você é um robô, Bruno. É um nível um pouco mais. Mas enfim, tá? Essa plataforma aqui, ela simula, tá? Não tão avançado, porque ela é gratuita aqui e tal, mas é para prova de conceito de um spoof, né? Então, quando você envia este e-mail, por exemplo, né, foi enviado. Lá no meu e-mail, deixa eu só fechar aqui para compartilhar o e-mail, só para não... Vou abrir só a mensagem que vai chegar. Vai chegar um e-mail. Olha que louco. Vou compartilhar a tela aqui, peraí. Olha que interessante. Minha caixa de entrada, tá, pessoal? Primeiro e-mail que chegou. Delegacia, tal. E o remetente, ele é realmente o e-mail que você tem lá, sabe? Interessante, Gente, caixa de entrada, tá? Caixa de entrada, a caixa chegou certinho aqui. Só que qual que é a grande questão aqui, tá? Então, hoje é possível, sim, né, fazer spoofing de e-mail, só que... Então, alguém pode enviar um e-mail de contato@mercadolivre.com.br, tipo, totalmente possível. Só que para investigar isso, né, um ponto a mais, pode ir pro spam, as ferramentas hoje muitas vezes, tá? Muitas vezes, não sempre, elas vão botar pro spam, vão identificar. Por quê, tá? Quando você vê o e-mail original, pessoal, aqui na mensagem original, a gente não tem as autenticações, né? Que seria autenticação de KIN, SPF. Só que começa a entrar uma parte um pouco mais técnica, assim, sabe? Para ter essa investigação. Qual foi o servidor remetente? Pô, não foi do Mercado Livre. Não foi do Mercado Livre. Então, aqui no caso, você vê que não tem autenticação do Mercado Livre. No caso desse domínio aqui, né? Não tem SPF, não tem DKIM, não tem DMAR. Essa engenharia social... Se eu te mostrar um e-mail que tem aqui, por exemplo... Ó, ia cair, com certeza. Agora, por exemplo, aqui, ó, Bruno Fraga, né? Meu e-mail que eu mandei avisando a live hoje, ó. Calma aí, opa, quase que eu denunciei meu e-mail, peraí. Mostrar original. Olha só. Eu tenho assinatura SPF, foi aprovado. O DKIM também, ó. O domínio brunofraga.com tem autorização, né? A DNS autorizou esse e-mail. E o que o pessoal da live está falando para tentar localizar esse cara que aplicou esse golpe? Então, a questão, delegado, que eu falo assim, é que isso que a gente fala de oportunidade, né? Porque as pessoas hoje podem criar uma ferramenta para ajudar pessoas a dar um alerta no e-mail dela, ó, isso aqui é ou não é. Porque esse processo manual é um pouco complicado para as pessoas fazerem, né? De verificar. Com certeza, não, com certeza. O meio mais simples, na verdade, Bruno, seria a pessoa entrar no app da plataforma e verificar se o dinheiro entrou, né? É a primeira coisa. Mas elas não fazem isso. Eu acho que a prevenção, né? Só que assim, né, gente? Vamos ser bem transparentes assim, né? Grande parte desses golpes, o pessoal não tem muitas vezes esse conhecimento técnico de fazer um spoofing. É realmente uma coisa bem suja ali, né? Não fazem. Não, é o e-mail feito de forma trocando um R, trocando uma palavra, é bem simples, mas a vítima não vai se atentar a isso, né, Bruno? E daí o profissional da investigação vai ter que descobrir onde é que essa pessoa tá. Porque a gente pode seguir o dinheiro também, tem toda uma situação de seguir o dinheiro, de tentar fazer uma investigação, quem que foi a pessoa que buscou, é um Uber, não é Uber,
E o pessoal aí que está assistindo pode dar outras ideias também. O pessoal falou que caiu a live, tá normal aqui, pessoal. Caiu antes, talvez? Chegou a cair a minha parte aqui, não? Eu travei ou não? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Tá falando que caiu a live aí. Mas enfim, então, essa questão que eu falo do e-mail, tá? Então, para esse golpe específico, natural, eu acho que o primeiro ponto seria, né, investigar o e-mail, ter noção, cara, esse e-mail, ele é realmente ou não é? Né, buscar, talvez contactar a empresa para verificar no aplicativo, verificar o e-mail, né? É muito melhor, eu acho, agir antes de mandar a mercadoria, de ser a vítima, do que após, né? Absoluta. Com certeza absoluta. A gente está falando de uma pessoa física aqui, mas a gente pode estar falando de pessoas jurídicas, levando golpes, por exemplo. E há um conhecimento bem interessante também, que você pode buscar na própria plataforma, porque a própria plataforma tem dados desse acesso, por exemplo. Endereços de IP desse acesso, a plataforma tem. Você, como profissional, pode sugestionar, por exemplo, o delegado que não sabe, olha, sugestiona para o LX, para o Mercado Livre, dar todos os acessos de IP daquele login, por exemplo. O Mercado Livre ou o Mercado Pago, etc., ele pode correlacionar, por exemplo, contas de beneficiários daquele se existir, né? Daquela conta. Vincular contas. Então é bem possível fazer uma investigação bem interessante. Excelente. Pessoal, vocês chegaram a ver que parte que travou para vocês, tá? Vocês viram o e-mail ali que eu mostrei? Foi depois do e-mail? Foi antes? Qual parte travou para vocês? Eu acho que o YouTube travou mesmo, viu? No bom dia. Que parte que travou ali? Só para recapitular, tá? Eu fiz um e-mail de spoofing, daí a gente conversou sobre o e-mail, a gente falou falou sobre o SPF, o DKIM, o DMARC, e comentou aqui uma coisa interessante, né? Nesse tipo de golpe, né? Primeiramente, a comunicação que você recebeu. Seja o e-mail, seja o WhatsApp, você investigar a autenticidade daquela comunicação, né? Investigar aquele e-mail. A gente sabe que o modus operandi da grande maioria não é tão sofisticado assim, a ponto de criar um servidor de spoofing que vai... Então, beleza, você fez essa verificação, né? Porém, digamos que você realmente viu o produto, ou acreditou nisso, ou foi vítima, né? Esse é o caso que... A gente pode assumir, delegado, que hoje uma pessoa chegar na delegacia assim, tá? A gente conversa muito sobre isso aqui nas lives, né? Fui vítima de um golpe, a pessoa falou que depositou, mandou comprar aqui o e-mail da pessoa, tem aqui a postagem. Poucas informações. Tem gente que chega assim, sem nem o e-mail que recebeu, não tem noção de quem foi. Tem gente totalmente abstrato, assim. Tem gente que chega na delegacia dizendo que vai processar a plataforma, sendo que toda a negociação foi feita por fora da plataforma. Ou seja, a pessoa começou a conversar pelo WhatsApp, por exemplo, com o criminoso mandou um e-mail que não é o e-mail da plataforma, ou seja, ela tem um prejuízo financeiro, entregou o bem para o estelionatário e traz essas informações bem parcas, assim. Esse golpe aumentou muito durante a pandemia, esse golpe do OLX, Mercado Livre, e pode ser investigado que nem a gente viu, tanto verificando qual é o e-mail, tanto buscando informações, porque assim, esse criminoso ele buscou a plataforma para conseguir essa informação, de algum momento ele teve que analisar essa plataforma, e algumas vezes ele inicia até o modus operandi dele falando dentro da plataforma. Sim, chamando... chat, porque ele não vai ter o telefone da vítima, mas no momento que ele fez isso, a gente já tem milhões de informações dentro da própria plataforma para tentar localizar ele. Excelente. Então a gente pode... Tá, beleza, a pessoa chegou na delegacia. Então, uma pessoa que foi vítima, tá, de um valor expressivo, né, do produto, da mercadoria. Eu acho que tem valores bem altos nesse golpe que envolve, né? Com certeza. 20 mil, 50 mil. Então, em valores expressivos, ela pode, eu acho que junto com a polícia, no caso, com a ocorrência ali, ela também buscar a investigação privada como apoio, né? Para coletar mais dados e... Com toda certeza, Bruno. Alguns escritórios aqui do Paraná, de Curitiba, já estão usando a investigação privada já para fazer esse tipo de serviço. Mas são poucos. Se todo escritório tivesse alguém ou um terceirizado para fazer um freela, para fazer um freelancer, com toda certeza as investigações seriam melhores. Então já teve casos assim, recebeu uma investigação que teve um levantamento de informação, entregaram para a gente os dados, o IP realmente contribuiu assim no caso. Com certeza, com certeza. Poucos casos, equipes de investigação acabam atuando. Indica
Nem toda delegacia vai ser uma delegacia especializada que vai pegar um caso desse, por exemplo, que é um caso simples, gente. Que vocês têm conhecimento técnico para poder ajudar a autoridade policial, ou a PM, ou a guarda municipal, ou o advogado. É um nicho bem interessante. Isso é um ponto importante, porque todos os casos que eu atuei, né, seja com a vítima final ou com o advogado ali, sempre que eu fiz esse mapeamento, né, esse levantamento de inteligência, eu tive casos já que eu entreguei, assim, até um caso curioso, assim, numa live, eu acho, por cima, assim, mas eu entreguei um relatório final, mapeava tudo, assim, tipo, desde zona que a pessoa frequentava, quem foi, IP, realmente foi um estudo bem completo, assim, e isso possibilitou que o caso não fosse... Ele entrou numa delegacia especial de crimes cibernéticos em São Paulo, acho que era DHPPH, esqueci a sigla agora, mas foi lá em São Paulo direto, né? Então, por ter tido essa fundamentação, né, as informações, a inteligência, já foi para uma delegacia especializada, né, para aquela investigação. Com certeza, isso daí faz com que acelere a investigação, com que a equipe de investigação tenha um norte para seguir, mas tem outros golpes ainda, Bruno. Esses aí são simples ainda. Então, vamos lá, então. O segundo? O próximo aqui, ó, então, pessoal, sobre esse golpe, tá? Esse primeiro aí eu acho que a investigação lá é o e-mail, né? Antes de ser vítima, e após ser vítima, caso seja vítima, é levantar informações, né, com a habilidade de investigação ou com apoio aí de alguém para levantar. Inclusive, nesse caso, entraria, por exemplo, HSpy, capturar câmera, IP, localização, hardware, documentos, enfim. Daí você usa engenharia social no criminoso para saber onde que tá a gel dele, a foto dele. Isso acontece bastante também. E é muito importante, sabe, delegado? Porque acontece muitas vezes, tá, eu tenho que gerar um clique do criminoso. Talvez eu crie um link lá no HSpy, no Google Drive. Ó, tá aqui a foto do comprovante do envio. Tá aqui a foto do comprovante. Tá aqui a foto... Porque eles pedem um comprovante do Pix. E eles também estão vulneráveis querendo o comprovante. Eles querem ver o dinheiro, né? Então eles também clicam para confirmar ali a informação. Isso é interessante. A gente até já teve outras conversas sobre o que pode ser utilizado no inquérito e o que não pode. Dados telemáticos, como regra, eles dependem de autorização judicial. Sim, então, a geolocalização, o IP, mas nada, a gente está falando de fontes de inteligência. Sim. Podem ser depois pedidas na justiça, etc. Isso pode ser legalizado, com certeza. Sim. É que eu costumo falar assim, ó, a gente como investigadores, a gente entrega o relatório de inteligência, a gente faz o trabalho de inteligência. Agora é o advogado, é o responsável por tocar aquilo que vai escolher, né? Vou usar isso, não vou, pode, não pode, né? Com certeza. Então, eu acho que agora o nosso próximo passo aqui seria a gente pegar um outro tópico, outro crime. Tá. Um golpe que aconteceu muito na pandemia, e o pessoal vai falar assim, esse eu conheço, mas como é que cai? Estelionato amoroso, Bruno. E aí a gente tem um guarda-chuva que tem vários golpes dentro. Golpe do nudes, golpe da novinha. Em São Paulo está acontecendo uma modalidade de crime que tem um pouco a ver com estelionato amoroso, mas daí já não é estelionato, que é sequestro com base no Tinder. Eu vou explicar alguns desses para a gente ter uma ideia. Golpe do nudes. O senhor de mais idade vai estar, é golpe da novinha também, vai estar mexendo geralmente no Facebook quando um perfil de uma menina muito atraente entra em contato com ele. E eles começam a conversar, geralmente migram para uma outra forma de conversa, um outro app, geralmente o WhatsApp, e começam a ter trocas de fotos íntimas. Num determinado momento, Bruno, o criminoso vai falar assim, ela é uma menor de idade, você é um pedófilo, eu sou o pai dela, e começa a extorquir aquela vítima. A vítima fica desesperada, transfere. A gente teve casos na delegacia de transferências de R$1 milhão, R$1.700.000 para a conta dos criminosos, onde a vítima acreditava que estava falando era uma menor de idade, ele não sabia, mas o criminoso a convence disso, e ele vai para a delegacia com esse caso. A gente tem o Instagram, o Facebook no primeiro momento, a gente tem o WhatsApp conversado depois para troca de fotos, e a gente tem uma transferência bancária. Esses são os dados. E aí, pessoal, como a gente poderia atuar num caso assim? Golpe do nudes ou da novinha? 1.800.000. 1.800.000, uma vítima. É aquela questão. Valor alto, pessoal, mas é aquela questão, né? Qual que é o valor de uma reputação, muitas vezes, né? Que a pessoa tá calculando ali sendo vítima, né? É uma coisa que... Um caso desse, o advogado poderia vir com um técnico de TI, com um especialista em segurança da informação e já indicar o caminho para o delegado, por exemplo, que está atuando no caso. Então,
qual que é... Eu já, inclusive, já atendi, tá? Alguns casos como esse, assim. Não foram valores tão expressivos, mas o que eu atuei, inclusive, foi antes da transferência. Né? A pessoa está sendo vítima, ele queria a informação. Mas, numa questão assim, tá, pessoal? O Sérgio, posto da delegacia que eu comentei ali, que eu tinha protocolado com o pessoal lá. E foi esta mesmo. Mas, enfim, tá? Nesse ponto, pessoal, do golpe da novinha, né? Eu acho que tem uma... Minha filha tá gritando lá, ó. Vocês aprovam aí? Mas tem uma coisa que acontece bastante. Até aquela ferramenta que eu criei, né? O dono do Zap lá. Tem o pessoal que pergunta muito, né? Cadê o dono do Zap? Cadê? Gente, ela tá desativada, tá? Não tá no ar realmente. Porque está gerando uma conversa muito boa, né? Para explicar para as pessoas o que é fontes abertas, né? Porque o dono do Zap, nem base de dados ele tem. É uma plataforma que consome dados públicos, né? Consome o Google, consome o Bing, consome a própria API do WhatsApp, que dá ali o nome da pessoa, foto e tal. Mas está gerando conversa, a gente está discutindo essa parada aí. E em breve teremos atualizações. Mas qual que é a questão, tá? Que se você está sendo vítima, né? Do golpe, de uma ameaça, de uma extorsão ali, a gente fala... Acho que o primeiro ponto, delegado, é você verificar se quem está falando com você, a Márcia. Aquele telefone pertence à Márcia realmente? E com assim a gente consegue fazer isso, sabe? A gente consegue ver nomes linkados a um telefone, ver o responsável daquele WhatsApp. Uhum. Será que a pessoa que está me ameaçando, a Giovana, o WhatsApp está no nome do Jorge? Tá fazendo sentido isso aqui, sabe? É uma questão assim, é curioso isso, sabe? Fontes abertas na própria rede social, por exemplo, que ela te abordou num primeiro momento, é muito fácil da gente ver se, por exemplo, o perfil é fake ou não. Às vezes ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, mas tem curtida, comenta. E as pessoas acabam não se atentando a isso. Porque o que o criminoso faz, Bruno? Ele vai escolher a vítima dele, ele vai fazer um mapeamento de toda a família da vítima. Ele vai ver quem é a esposa, onde o cara trabalha, quem são filhos, se tem filhos menores ou não. E daí no momento em que a vítima manda nudes, manda fotos pro criminoso, ele vai ter aí um arsenal para conseguir fazer essa extorsão. Eu vou mandar para sua esposa, vou mandar para sua filha de 11 anos de idade, ou sei que você trabalha, vou mandar para a diretora do jornal que você trabalha. E as fontes... Mapear o perfil, né? Tipo, realmente eles mapeiam o perfil da pessoa também, né? É outra parte usando o assist também, né? Eles têm conhecimentos, né? Os criminosos têm, mas vocês também têm, né? Nesse caso, o que a gente faz geralmente, Bruno? A gente tem alguns dados bem importantes de informação ali. Por exemplo, o técnico de segurança, ou quem está auxiliando o advogado, pode indicar pro delegado, por exemplo, solicitar acessos de IP daquele perfil do Facebook, para tentar localizar. O próprio profissional, ele pode fazer uma busca. Às vezes, eventualmente, o cara está usando o perfil fake, mas ele pode ter curtido uma lanchonete que ele gosta. E ficou lá, a lanchonete curtida, às vezes pode ter passado batido. Doutor, deixa eu compartilhar um caso com você. Olha que interessante, isso é muito bom. Era uma investigação que eu estava fazendo, inclusive com o Diego, tá? Tava eu e o Diego Andretta, a gente estava trabalhando junto no mesmo caso, né? Para ver a complexidade do caso. Estavam os dois ali empenhados. E era madrugada aqui na Coreia. E era um perfil que a gente estava investigando, né? E não, aqui na Coreia era durante o dia, acho que era umas 3 da tarde, eu tava no golfe, lá no clube e tal. E no Brasil era 3 da madrugada, 2 da manhã. E eu lembro que eu peguei o telefone, eu tava com umas ideias sobre aquele caso. E eu abri o perfil do Instagram, que a gente tava investigando. Né, que era, não sabia quem era a conta fake, divulgando material e tal. Eu nunca vou esquecer, era 2 da manhã no Brasil. E eu atualizei o Instagram pra ver. E aquela conta tinha, sei lá, era 6 seguidores sempre, daí tinha 7. Eu falei, ele seguiu mais alguém. Quando eu apertei pra ver, ele seguiu uma balada, uma casa noturna. Eu acho que pra fazer check-in na balada, pegar algum bônus, algum prêmio, sabe? Coincidência, bem a hora que eu vi, era madrugada, e foi muito rápido, porque depois de uns 15 minutos ele saiu. E eu tirei print da tela, né? Eu falei, cara, imagina, durante a madrugada, o cara tava no perfil fake logado no telefone, que estava investigando, e ele deu um like, ele curtiu uma balada, uma casa noturna, cidade, localização. E a gente começou a mapear a partir dali, sabe? A gente teve um ponto de referência do movimento ali, sabe? Então foi algo sensacional, assim, porque, como você falou, né? Ver se alguma vez não deu um like. Ou então, já aconteceu comigo também na Irlanda, quando eu atuei num caso, que era um brasileiro na Irlanda, que ele abriu um banco lá fora, né? Uma startup. E teve alguns ataques de hate e tal. Eu comecei a pegar todos os perfis de hate. Todo mundo tava atacando ele.
que era conta fakes, na cara, assim. E eu comecei a ver que aquelas contas seguiam uma pessoa sempre. Todas as contas sempre seguiam uma pessoa. Né? Então foi manual. Eu pegando perfil por perfil, seguidores. Eu vi, ó, cara, todo mundo segue essa conta aqui. Que era a conta da pessoa lá. De formiguinha, né? Essa situação do nudes, a gente pode trabalhar com a plataforma, né? A gente pode trabalhar com outras fontes de informação. O próprio WhatsApp, ele passa informações para nós, daí dados bancários. E um outro caso, Bruno, que acontece muito, está acontecendo muito em São Paulo também, o pessoal que é de São Paulo vai poder falar, já com certeza já ouviu, a pessoa começar a conversar com um perfil no Tinder, por exemplo, acreditando que está conversando com uma pessoa que existe, etc., que é a pessoa do perfil, mas quando vai para o encontro dessa pessoa com o Tinder, é um sequestro. Eles pegam a pessoa, levam para o cárcere privado e começam a fazer transferências via Pix. Isso é muito grave. Nossa, era um transtorno enorme, mas é possível fazer identificação também. E assim, começa como estelionato, mas vai por uma situação de sequestro de cárcere privado. Então, pessoal, é ter essa atenção, né? Eu acho que em casos assim, né, doutor? Eu acho que é a investigação pré, né, do perfil. E, gente, hoje, tá? Inclusive, se você achar um perfil no Tinder, aonde tem um vídeo aqui no canal, acho que o último vídeo que eu postei sobre o nome do usuário, que não tem nenhum rastro da internet daquela pessoa, aquele nome, aquele usuário, cara, red flag. Tipo, como assim não tem rastro? Um nome de usuário não tem conta em outro lugar? Então acho que busca reversa por imagem, pegar foto e botar no Google, ver outros perfis que usam aquela mesma foto, é muito efetivo também. Né? É bem interessante, é um crime que está acontecendo bastante e também acontece com mulheres. Daí, quando as vítimas são mulheres, a gente fala daí de estelionato amoroso. É um cara que começa a falar através de redes sociais com essas vítimas e daí se coloca numa posição de poder, médico, advogado, e começa a ter um relacionamento virtual com essas vítimas e elas começam a fazer transferências bancárias. O número é muito alto. A gente tem aí casos, Bruno, se eu te falar, no interior do estado de São Paulo, teve uma senhora idosa que transferiu R$200 mil acreditando que estava falando com o astronauta. Ele falou que precisava do dinheiro para voltar para a Terra, da estação espacial para a Terra. Ela era uma senhora idosa, ela transferiu mais de R$250 mil. Mas assim, a gente tem gente que acha que está falando com o Brad Pitt, que está falando com o Johnny Depp, e a engenharia social... A gente comprou o Torre Eiffel. E os casos são grandes e os valores são altos também. Então, gente, eu acho que é uma coisa interessante, tá? Um caso esse, eu acho que é realmente uma coisa efetiva e fazer essa investigação do perfil, né, que tá interagindo ali. Eu, cara, que trabalho aqui na parte de investigação, eu crio muito socket, que é perfil de investigação, Socket Puppet. Eu crio muitos perfis de investigação, muitos. E eu faço isso muito bem. E mesmo eu fazendo muito bem, é muito difícil criar um perfil com histórico de 4 meses, 5 meses, 1 ano. Não tem esse histórico, sabe? Inclusive, quando eu vou investigar alguém, né, vou usar um perfil, um fantoche ali. Se a pessoa for inteligente, né, investigativa, ela vai, é uma conta de 4 meses de histórico aqui. Eu acho que o perfil mais antigo que eu tenho de investigação é que deve ser 6 meses, que eu mantive um tempo com atividade. Então, esses golpes, tá? Se você investigar o perfil realmente, você vai ver que é um perfil novo, que é um perfil recém-criado, que tem pouco engajamento, que não tem conexão com nada ali, né? Eu acho que é um ponto importante. Após o golpe, né? Acho que é o mesmo processo anterior. HSpy, investigação, coletar informação, evidências, registrar tudo, né? Para fazer uma boa notícia crime ali, contribuir o máximo. E agora, próximo golpe aí, o terceiro. Assim, um dos golpes, a gente vai colocar no guarda-chuva também, que cabe aí muita coisa, mas são invasões de dispositivos eletrônicos ou em apps como Facebook, Instagram, WhatsApp, aumentaram muito durante a pandemia. Os criminosos, eles usam aí diversas técnicas, phishing, smishing, clonagem, troca de chips da operadora, e acabam, por exemplo, era muito comum alguns meses atrás a gente ver, por exemplo, um perfil no Instagram vendendo panela, vendendo produtos para casa, estou indo viajar para Paris e estou me desfazendo dos objetos, e os seguidores daquela pessoa faziam pagamentos para o criminoso, por exemplo. Muitos desses casos eram feitos SIM swap do aparelho, do chip, na própria operadora. Doutor, uma dúvida, eu estava esperando esse ponto para te perguntar realmente. SIM swap, tá acontecendo, tipo assim, tá acontecendo internamente nas empresas de telefonia mesmo, bastante, assim como... Porque eu já recebi vários casos, só que eu não sei se é em quantidade, sabe?
Muitos casos. Para o pessoal que está vendo a gente, o que o criminoso faz, né? O criminoso acha um perfil interessante no Instagram, que tem lá, pode ter 1.000 seguidores, pode ter 300 seguidores, ou pode ser um grande influencer. A gente teve casos de SimSwap que a pessoa tinha 500 mil seguidores. O que os criminosos fazem? Eles conseguem obter dados através de fontes abertas do telefone dessa pessoa, dados dessa pessoa, telefone. Descobrem qual que é a operadora, e algumas operadoras, Bruno, elas permitem fazer a portabilidade do chip para outro aparelho por telefone. Ou seja, o criminoso tem dados da vítima, confirma isso para a operadora, e lá, 11h50 da noite, eles fazem o SimSwap, trocam o chip que estava com a vítima para um outro aparelho, e o criminoso tem acesso a todos os apps que a pessoa teve. Que a pessoa tem. E daí começa a pedir valores, quando não entra em app de banco, mas aconteceu muito, milhares de vítimas durante a pandemia, e até hoje tem vítima de SimSwap. E é muito confuso isso, porque não só por telefone, mas presencialmente também, claro. Eu tive no Brasil ano passado uma experiência assim. Talvez uma própria pessoa da própria empresa cooperando, pode acontecer, lógico. Ou o que acontece muito, não, mas o que acontece muito também, quando eu estava no Brasil, foi em dezembro no ano passado, eu fui na loja da Claro para atualizar meu plano, trocar o número, né, que eu fiquei um tempinho no Brasil, uns 4 meses, eu acho. E eu precisava trocar o número e tal, pegar um chip físico com o meu número que não tinha mais. E eu lembro que eu não levei meu RG no documento. Só que eu tava com a minha filha no colo, bebê, chorando. A vendedora, ela me ajudou, ela não pediu meu RG. Eu dei meus dados, eu falei o número, tá, ela me ajudou. Não, minha filha tava chorando, sabe aquela situação de rede social, assim, de... Bê tá chorando, não tem como que eu vou lá? Sabia que o pessoal faz phishing, que é o phishing com voz, colocando coisas de criança para conseguir obter os dados. Você fez uma engenharia social para conseguir um dado. Não era uma aplicação, mas eu tava realmente, esqueci no carro, bebê chorando, qual que é seu chip? Não, que eu precisava. Tá, vou te ajudar. Isso acontece muito também em ataque de rede social, né? A gente tá, tudo bem, foi uma coisa natural ali. Mas, cara, se alguém levar um bebê lá chorando, talvez ele vai passar um dispositivo de segurança que é verificar o RG, ao mínimo, sabe? Sim, mas assim, o phishing, que é essa captura de dados por voz, ela acontece exatamente do jeito que você falou, por telefone. Os criminosos colocam áudios de criança, uma mulher que é muito boa em diálogo, conversar, meu Deus, meu marido, tô precisando dos dados, desculpa, tô com a criança aqui, tô precisando do número da Seguridade Social, e consegue obter dados. Chama phishing. Tem uma pesquisa famosa de rede social que uma empresa do pentest, para invadir uma empresa, um relatório, né, um serviço contratado, também se faz testes de invasão física, sabe? E tem 2 casos que teve no Brasil, inclusive, de amigos próximos que fizeram, né? O primeiro foi uma empresa bem grande no Brasil, que ele teve acesso à sala onde ficavam os programadores e tal, né, que falam sem em voz alta, informação, e ele chegou no elevador, que tem que ter crachá, né, para entrar naquele andar, chegou cheio de pasta. E falou, cara, segura a porta pra mim, sabe? Aí entrou junto. Outro caso, chegou na recepção do prédio, que era pra entrevista de emprego. E ele tinha que imprimir o currículo na hora da entrevista. Chegou na recepção, nossa, esqueci de imprimir, meu Deus, só tem entrevista. Tá aqui no meu pendrive, imprime pra mim, na recepção. Já é. E tem a regra de política, né? Não plugue dispositivos com... Mas tá a pessoa ali com o emprego, quase chorando, imprime pra mim. O cara pega e pluga o pendrive e tem acesso total à rede, né? Então é uma coisa interessante isso. E SimSwap, gente, tá acontecendo bastante. Doutor, dicas para evitar SimSwap para proteção. Seria a pessoa ter 2 fatores no WhatsApp? App de autenticação. No Instagram, por exemplo, não vincular a senha para um e-mail com senha fraca, por exemplo, porque assim, quando eles vão fazer o SimSwap, eles já sabem qual que é a tua senha do teu e-mail, por exemplo, e geralmente você coloca a mesma senha, no WhatsApp você coloca uma senha, você coloca a mesma senha no Instagram, a mesma senha no Facebook, então quando eles fazem esses ataques, eles já sabem qual que é a sua senha, porque no momento que você tentar alterar, por exemplo, a senha, você vai receber a confirmação no e-mail que está cadastrado, então eles já sabem isso. Tentar não receber no próprio celular, porque se você fizer SimSwap, se você colocar para receber por SMS, por exemplo, vai para o SMS do cara. Exato. Vai para o SMS dele. Então, usar um duplo autenticador. Eu acho que isso é o mínimo hoje em dia, no estado de tecnológico que a gente vive, é ter ou um Google Authenticator, ou um Microsoft Authenticator, e tentar usar aí um app como o LastPass, algum app para fazer uma criptografia de senhas. Isso é interessante. Meus 2 fatores tá aqui, ó. Meus 2 fatores, a pessoa só consegue pegar meus 2 fatores com esse pendrive aqui e com o meu dedo
plugado aqui nesse negócio aqui, ó. É isso mesmo. E tem 4 desse, daí pra mim tem meus fatores, não é SMS nem aplicativo. Eu tenho que botar no computador, botar meu digital, daí aparecem meus 2 fatores. Boa. Foram golpes que cresceram muito. Então, eu vou te falar pra gente poder discutir com o pessoal. Foi bem no começo da pandemia, mas acontece muito clonagem de WhatsApp. O que os criminosos faziam? A pessoa estava anunciando um produto, daí na OLX, no Mercado Livre, tem o telefone da pessoa, celular, que ela quer ser contatada, né, Bruno? O que o criminoso faz? O criminoso, ele pega o telefone da vítima e tenta instalar o WhatsApp com aquele telefone no próprio aparelho. O criminoso pega o telefone da vítima e tenta instalar no próprio aparelho o telefone. Só que ele liga para a vítima fazendo uma engenharia social, dizendo que, por questões de segurança, aqui é do OLX, do Mercado Livre, você vai receber um código de 6 dígitos. A gente precisa confirmar que você é você mesmo. Nos encaminhe esse código, por favor, para que a transação sua na nossa plataforma seja segura. E o que as vítimas faziam? Encaminhavam o código de 6 dígitos do WhatsApp para o estelionatário, para o criminoso. E o criminoso tinha acesso a todas as conversas, geralmente estão em nuvem, e todos os contatos daquela vítima. E daí começam a aplicar engenharia social e pegar dinheiro dessas vítimas. Então 2 fatores já contribuem, porque o cara tem que pedir o código e os 2 fatores também, né? Para conseguir. E as vítimas façam também, Bruno. Façam também? É manipulação, é complicado isso, né? Então assim, né, pessoal, ter esse cuidado. Por isso que eu falo que é um ótimo mercado. Por quê, tá? Gente, eu falo de verdade pra vocês. Se eu aqui agora, tá? Durante a live aqui agora, criasse pra vocês aqui uma extensão que vai ver seus e-mails e vai falar se é domínio original ou não é, pessoas que comprariam, queriam ter solução. Se eu aqui agora criasse uma solução que vai ser um chatbot, um atendimento ali, para sempre que você receber um SMS, um e-mail, você perguntasse assim, isso é confiável ou não? Dá-se um ok positivo ou não. Então, o mercado com muita oportunidade para solução, para serviço, para treinamento, para educação. Investigação. É aquela coisa, o mundo, gente, a vida é digital, todo mundo fala em criar o software, criar tecnologia, criar o aplicativo, mas entenda que os golpes, o crime, a fraude também está indo para essa parada aí, né? Sim. Então, eu acho que é muita oportunidade, tá, pessoal, para quem está conectado aí com investigação, com essa parte aí, é um mercado incrível, de verdade, né? Um golpe que veio para mim agora, vendo você falar e falar de produtos, está acontecendo muito também, Bruno, não é invasão de dispositivo, mas o que os criminosos fazem? Eles pegam o seu vídeo vendendo seu produto. Isso está acontecendo com vários influencers. E daí eles fazem o quê? Eles fazem um link falso, só que você vendendo o produto. Clica aqui no meu curso, eles fazem isso com vários influencers. Quando você compra o produto pela afiançabilidade que o influencer te passa. E você vai comprar um produto que não existe, de um link que não existe, e nunca vai receber esse produto. Acontece muito na delegacia também. Eu atendi um caso, eu até mandei um e-mail. Alguém da lista de e-mail recebeu esse e-mail, pessoal, que eu falei do deepfake? Alguém chegou a ver esse e-mail? Eu mandei um e-mail, acho que foi semana passada. Foi semana retrasada esse caso. Foi um colega que foi vítima de um deepfake. Né? Fizeram um vídeo dele. Era um influencer no Brasil famoso. Um influencer não, uma pessoa famosa que influenciava bastante. Não é influência social, tá? Uma pessoa com bastante influência. Fizeram um deepfake dele, vendendo um empréstimo que não sei o quê. Pra mim aparece que esse dia apareceu no YouTube um vídeo do Elon Musk. Falando do quando... Ficou bom o deepfake? Oi? O deepfake ficou bom? Perfeito, ficou excelente. Eu fiquei olhando e falei, cara, o Elon Musk assim na tela, ó. Aqui é o Elon Musk, eu tenho uma oportunidade de retorno 10 vezes para você, usando a computação quântica, não sei o que, este é o link. Eu falei, cara, que... Eu demorei para entender que não era o Elon Musk. Imagina as pessoas que estão ali, que vê uma oportunidade do Elon Musk falando para elas. Hoje a gente começa a falar de futuro que não é tão futuro de golpes, né? A gente podia até discutir uma live só sobre isso. A gente pode falar sobre deepfake, a gente pode falar sobre clonagem de voz, já está acontecendo no Brasil inteiro, e o uso de inteligência artificial para a prática de golpes, assim. E as pessoas estão preparadas para investigar deepfake, doutor? Não estão. Por isso que precisamos de profissionais como vocês, né? Deepfake, clonagem de voz e os 3 juntos... não estão preparados. Vamos falar do quarto golpe? Bora lá, quarto.
golpes que envolvem fraudes bancárias, e aí o leque, o guarda-chuva é muito grande, assim, a caixinha que a gente tira são muitos. Eu vou contar alguns aqui e vocês vão tentar me falar o que vocês poderiam me ajudar para a investigação. Um golpe chama golpe da mão fantasma. O que os criminosos fazem? Eles entram em contato com um cliente do banco, ele já tem previamente dados bancários, RG, CPF dessa vítima. E eles falam que a vítima está tendo um gasto exorbitante, por exemplo, num shopping da cidade. E falam para essa vítima que ela tem que fazer uma atualização do software. A vítima não sabe que essas atualizações são automáticas, mas eles fazem e mandando um link para a vítima vai colocar um dispositivo, um trojan ou um dispositivo no seu próprio aparelho que dão acesso remoto do aparelho pro criminoso. E fazem a vítima fazer transações, mexer no app, e eles têm acesso às senhas, têm acesso aos dados, conseguem fazer transferências, Bruno. Isso acontece muito. Tanto é que o nome é mão fantasma. Tem nos Estados Unidos, esse tipo de golpe, ele acontece muito também, muito lá fora, e tem um cara que ele é bem famoso, não lembro esse cara aqui, ó, até fica de dica pra vocês aí também, tá? É um youtuber? Que ele investiga, um dia eu vou fazer um vídeo assim, porque esse tipo de golpe que tem conexão remota, é muito fácil você investigar quem tá se conectando remotamente com você, o IP, tu consegue até fazer uma conexão ao contrário, porque esse software de conexão remota, eles no momento da conexão, tá? Eles entregam em tempo real da onde tá vindo. Tipo, o IP, a pessoa. É um túnel, tá? Vocês têm um túnel aberto. Então, esse cara, ele faz muito vídeos sendo vítima desses golpes. VPN, Bruno? Não, é porque a gente consegue ter a conexão direta com o computador. É um túnel que abre mesmo. É um protocolo de remote desktop. Então, esse cara que ele faz, ele se passa por vítima dessas pessoas e vai, tá. Enquanto sendo vítima, ele vai lá no outro computador e pega e hackeia a webcam do cara, tira a foto dele e durante o vídeo expõe o cara, ó, esse aqui é você? E o cara desliga a conexão, sabe? Sim. Só pra dar como dica ao pessoal, eu vou fazer um vídeo assim no Brasil, só que eu nunca fui me contactar esse tipo de golpe ainda, mas esse canal aqui, tá? Scammers Payback. Ele faz isso, tá? Ele se faz de vítima aqui, ó, desses golpes, né? E daí, enquanto tá sendo vítima, ele vai lá e hackeia a câmera do cara. Ele tá conversando com o cara e investiga o criminoso. Teve um que ele, inclusive... Aí, ó, ele hackeou a câmera do... Ó, eles mostram, né? Ele vai lá dar um telnet, vê de onde vem o IP, faz a conexão reversa. Daí, no final, ele vai lá e... Aqui, ó. Mostra uma foto do cara, do computador do cara. A localização dele, daí o cara... desliga a chamada rápida, assim, sabe? Sensacional. Eu quero criar um tipo de conteúdo assim, só que tem que ser vítima desse tipo. Alguém tem que tentar me aplicar esse golpe. Esse golpe acontece muito, assim. E daí tem algumas mudanças no modus operandi. Em alguns casos, eles invadem o dispositivo da pessoa e daí é o golpe da mão fantasma, né? Porque a pessoa não mexe mais. Em outros casos, Bruno, eles falam que um motoboy ou alguém vai até a residência da pessoa pegar o cartão da pessoa, por exemplo. E daí a vítima acredita nisso, entrega o cartão para um terceiro e o terceiro acaba fazendo gastos aí no cartão da pessoa. Tem o código de segurança, faz compras online ou às vezes eles têm maquininhas de cartão e fazem compras físicas. E qual que é o nosso último golpe aí, o quinto? Vamos ver. São milhões de golpes aí. Mais os tops. Golpe da mão fantasma, motoboy, invasão de dispositivo, estelionato amoroso, primo, compras. Eu acho que a gente abordou aí os principais. Um golpe que está acontecendo muito agora, e a gente está fazendo investigação, isso vai gerar muita polêmica, na verdade, mas são golpes envolvendo aplicativos como o Tigrinho, esses aplicativos de roleta. Nós estamos investigando muitos casos desse. E o que as pessoas que estão perdendo dinheiro estão indo fazer BO nas delegacias agora, Bruno? Elas apostam nesses aplicativos, são aplicativos que são ilegais, não podem ser... E muitos dos sites aparecem 24 horas, né? Fica 24 horas no ar só e cai, né? Os provedores que ficam hospedando os jogos, eles ganham muito dinheiro. Na verdade, quem ganha dinheiro nesse tipo de situação é o... Curaçao.
quem hospeda o site e o influencer que está divulgando. E as pessoas estão fazendo boletins de ocorrência, a gente está tendo que chegar nos provedores, que são algumas vezes fora do Brasil, e nos influencers também. É uma investigação que é interessante para quem trabalha com tecnologia. E tem muita offshore envolvida, né? Nessas questões, assim, né? De lavagem de dinheiro em paraíso fiscal, mas tudo que você falou até agora... Tem países que, quando você vê o país, assim, por exemplo, Bahamas, quando você vê o país ele tem uma jurisdição muito blindada, realmente dificulta o trabalho da polícia, a cooperação, assim? Bruno, se eu falar para você, os nossos criminosos aqui, eles não têm lavagem de... Esses nossos estelionatários não têm lavagem de dinheiro com técnicas de smurfing, de fazer... esconder o dinheiro de forma muito sofisticada, da mesma forma que você verifica que quando eles usam elementos de tecnologia de informação, eles não fazem isso de forma muito técnica, como mascarar, por exemplo, o e-mail. Mas é possível, por exemplo, a gente fazer um rastreamento de uma rede social, do influencer e descobrindo que ele mora. Você ensina isso no Google. Então não chega no nível. Então a gente pode falar que o pessoal que tá replicando. Porque, gente, esse negócio do tigrinho, tá? Até pra usar o pessoal assim. Tem fóruns hoje que você paga R$300 e tem um template PHP para replicar o joguinho. Só tem um domínio, você sobe, você tem a licença lá do negócio. Quem ganha o dinheiro é você, é só a pessoa que tá. Não... Exato. Então a gente pode falar assim que hoje, né, o modus operandi, esses golpes, esse joguinho assim e tal, é um pessoal que não chega, por exemplo, a acertar uma empresa em Bahamas, no offshore, é uma coisa bem no meu Pix, vai para cá, vem para lá. Mas foi exatamente o que você falou. As vítimas, às vezes, ficam indignadas por que a gente está fazendo investigação disso, dizendo assim, poxa, deixa os caras ganharem dinheiro. Mas foi o que você falou, a pessoa pode pegar um template que não tem nada por trás, é tudo fake. E você está apostando dinheiro, vai direto pro Pix da pessoa e você nunca vai ganhar, é um golpe. Exatamente. O pessoal acha que assim, vocês derrubaram um cassino. Gente, não é um cassino. Tipo, se você vê, inclusive, tá muitos influencers, quando eu tava dando uma investigada, todo dia eles divulgam o jogo do Tigrinho, mas todo dia é um domínio diferente. Sei lá, Tigrinho 10x, Tigrinho cassino.online, Tigre não sei o que, .br.com. Porque, gente, é um outro golpe, é um outro esquema, fica de 4 horas, sai servidor, não tem... É uma parada muito louca, tá? Realmente... É um phishing gamificado, digamos assim. Essa é uma tendência moderna, assim, dos golpes pela internet. Tem outras plataformas, a gente sabe que existem plataformas de aposta, que podem ter golpes também relacionados a isso. A gente já teve situações de plataformas de aposta em que os investidores acreditavam que a plataforma estava lesando os usuários. Uma investigação bem complexa e com auxílio de terceiros, com entendimento, com certeza ia auxiliar muito. Excelente. Mas, tá ligado? Eu acho que nossa conversa, né, acho que foi um pouco essa abordagem, assim, eu fico muito feliz em ver, né, apesar de já saber, né, hoje eu recebo muitos contatos, tem muitos clientes, né, policiais que lá usam o HSpy, fazem os treinamentos, as ferramentas, que me dão muito feedback, né, ou consigo contribuir bastante também com o trabalho, assim, mas eu sinto que o pessoal de fora começa a estudar investigação, essas técnicas, possibilidades. Existe muito uma ideia hoje, que é aquela ideia assim do tá, mas eu sei isso aqui, eu sei investigar, mas não é isso que eles fazem. Sabe aquela ideia de achar que tem algo a mais, não acreditar que essas são as mesmas técnicas? Eles não deve ser o Google, não deve ser o Ruiz, deve ter alguma coisa muito mirabolante que eu não sei. Gente, inteligência, o ciclo de inteligência é isso, é definir fundo de dado, pegar os dados, analisar. Se você pegar hoje o manual da CIA, tá? Tava lendo ontem, inclusive, que ele fala de Intelligence Cycle. O ciclo de inteligência da CIA tá lá, é código aberto lá, documento que ele fala. Como que a CIA atua. Define a direção, define a base de dados, define como processar os dados, como gerar inteligência e gerar conclusões. É realmente esse processo, né? Bruno, é muito legal quando a gente fala de OSINT, né? A gente pode, historicamente, falar lá na Segunda Guerra, quando um espião precisava obter uma informação, ele viajava lá para a Alemanha nazista, por exemplo, e ia num bar, escutava uma rádio, ou abria uma revista, um livro. Isso é OSINT, gente. Isso é fonte aberta. É o que o Bruno faz, o que a polícia faz, o que você vai fazer, é a mesma coisa, só que no âmbito tecnológico. É fuçar através dos meios
que você obtém essas informações, fontes abertas, para obter informações dos seus alvos. Se a gente for fuçar mais, isso daí acontecia na época de Napoleão, quando você precisava invadir um castelo, isso acontece desde que o humano precisa obter informações de uma pessoa. E as investigações que a gente faz, a iniciativa privada faz, às vezes muito melhor. Exatamente. E aquela coisa, né? A gente tem acesso às mesmas ferramentas hoje. Acho que a internet, ela democratizou muito o acesso à fonte de dados, né? A inteligência de varrer dados e analisar. Mas, delegado, acho que agradeço muito a participação. Se mais algum tópico, algum ponto que eu gostaria de compartilhar com o pessoal, assim. É isso. Então, acho que eu fico muito feliz em ver que, né, esse trabalho significa bastante para mim, porque, como eu comentei, né? Eu sinto que essa parte de inteligência, de investigação, eu gosto muito da ideia de, vou até usar o termo assim, tipo, munir, né, armar a população, saber como que eles podem atuar também, sabe? Como eles podem investigar, ver o e-mail, qual a ferramenta que eles usam para saber se aquele e-mail é aquele e-mail mesmo, se o cara, quem tá lá falando com ela é a pessoa mesmo. Eu gosto muito disso, é uma coisa que me atrai bastante, assim. Quando teve aquela questão dos ataques nas escolas, né? Eu fiz uma live muito especial para mim, que foi mostrar como montar um painel para monitorar o Twitter em tempo real na sua cidade, na sua rua, filtrar palavras, por exemplo, ataque em volta de você, na sua localização. E para mim, eu tenho muito essa missão de ter essa ideia de armar as pessoas nessa parada, assim, saber como fazer, sabe? Com certeza. Às vezes o profissional privado acha assim, não, a polícia vai ter uma informação mais privilegiada, mas na verdade quando a gente fala de Open Search e Intelligence, não existe isso, cara. Open Search é a mesma Open Search que os meus investigadores usam e que o Bruno ensina a vocês fazerem as investigações. Você falou esse exemplo, como a gente consegue colocar numa balança isso, né? Você usou para o bem isso, para mostrar para as pessoas onde é que estão ficando os ataques. Esse caso específico, os criminosos usaram isso como Google Trends para aplicar phishing em WhatsApp. Eles usaram o ataque em Joinville para aplicar phishing no WhatsApp. Ou seja, todo dia a gente conhece e estuda os novos golpes, como defender a população, como ajudar a minha empresa a não sofrer os golpes, mas todo dia o lado contrário também está estudando, está se aprimorando. Então a gente tem que ficar vigilante. A tendência gera clique. Excelente. Pessoal, para quem quiser acompanhar o trabalho, tá? Do delegado Emanuel, cara, recomendo demais, porque ele é um trabalho que ele mostra muito, né, o resultado, o trabalho que eles desenvolvem lá na polícia lá. O Instagram dele é @delegado Emanuel. Tá aqui ó, no ladinho aqui, embaixo dele. Quem quiser marcar nos stories, tirar um print da tela aí, né, compartilhar também fazer um screenshot da tela, né, marcar a gente nos stories, é muito especial. E acompanha o trabalho do delegado, porque eu gosto muito, é uma coisa que dá uma energia, assim, de ver que os crimes, a investigação, ela acontece realmente, muitos casos que ele atua ali, falso do advogado. Ele cita, né, que aplicava golpe no WhatsApp, a mensagem de emprego, e tudo que eu vejo aqui me dá muito roteiro também para as aulas aqui, né? Eu comento, tem um crime hoje que é o golpe do emprego no WhatsApp. Então tudo isso me ajuda a ter cenários para aplicar a investigação, né? Muito legal, muito especial. Exatamente isso, Bruno. Na teoria, você leva ela para o caixão, se você não difundir a teoria. O que a gente faz? A gente estuda como atuar na prática e tenta fazer com que isso seja materializado em investigações privadas, públicas, e é possível. Essa é a principal mensagem. Delegado, e parabéns pelo seu trabalho, tá? Porque eu falo assim, eu tenho hoje vários processos, casos que a gente até brinca assim, né? É o seguinte, mas torcendo para que o juiz que pega esse caso seja um juiz de mente aberta, né? Querer interpretar. Então, assim, eu dou parabéns pelo seu trabalho de buscar, né, o conhecimento, a tecnologia, o agora, o futuro. A gente está tendo uma conversa aqui sobre internet, deepfake, a gente falou, voz, inteligência. Eu acho que estar exposto a esses termos, saber disso, cara, é uma coisa absurdamente importante. E fico muito feliz de saber que você desempenha esse trabalho, busca essa inovação. Parabéns mesmo pelo trabalho que desempenha aí, tá? Eu que agradeço, Bruno, fico feliz aí pelo convite, e a próxima vez a gente faz uma live no metaverso, daí vamos fazer uma coisa diferente. Excelente. Não, a próxima vamos fazer uma no Instagram, vamos marcar uma no Instagram juntos no perfil lá, vai ser bem legal. Beleza, combinado. Tá bom? Então, valeu, obrigado, pessoal. Boa noite, muito obrigado aí, e a gente vai conversando aí. O pessoal adorou a live, 1.500 pessoas o tempo todo, muito obrigado pela participação aí, e valeu, pessoal. Valeu.
Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado, tá? Você pela participação também aí. Agradeço demais o trabalho do delegado, a participação dele aí foi excelente. E eu acho que, né, se eu pudesse concluir essa live aqui com um pensamento final, um compilado aí, seria falar para vocês que sim, você tem acesso, tá? Às mesmas ferramentas que a CIA, que a polícia, que investigadores usam para investigar problema de inteligência. Sim, quando você recebe um e-mail, você pode investigar um e-mail, você pode investigar toda a comunicação, você não precisa hoje, a nível de pedir um Uber e não saber quem é o motorista. É mesmo o dono do carro? Quem é aquele carro? Quem é aquela pessoa? Você não precisa pedir um Uber para sua esposa e saber quem é o motorista. Você não precisa falar com alguém e saber se é a pessoa mesmo. Confiar no telefone, confiar no e-mail. Cara, é uma frase um pouco forte, mas sendo bem sincero com vocês, tá? Você pode confiar em Deus, acreditar. Você pode confiar, acreditar em Deus e na sua família. Mas todo o resto, investigue, cara. De verdade. Ainda mais na internet, nas coisas, todo o resto investigue. Interprete os dados, tá? Minha recomendação para vocês, de verdade aí. Muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Muito obrigado. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.